Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo aqui ao seu programa tradicional, né? Nas noites de sextas-feiras, hoje, terça-feira também, com a edição especial do seu programa Trocando em Miúdos, aqui na Prime Web TV, diretamente dos nossos estúdios de Rio Verde, Goiás, para o Brasil e para o mundo. Na noite de hoje a gente vai entrevistar Leonardo Stoppa, né? E vamos fazer uma reflexão sobre o que saiu das urnas do ano de 2018. Será que é simplesmente derrotar Bolsonaro? E o sentimento bolsonarista, será que será derrotado com ele em 2022? Ou continuará vivo mesmo com Bolsonaro fora do poder? Então a gente quer fazer essa reflexão hoje para fazer você pensar. Será que é simplesmente derrotar e vencer as eleições presidenciais de 2022? Ou é necessário também a gente ter um cuidado muito grande com as eleições do Congresso Nacional? Você pode e deve participar conosco através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube, que está sendo transmitido simultaneamente. E você pode mandar a sua participação e a gente vai ler aqui no momento oportuno, tá certo? Então já vou cumprimentar o meu convidado, Leonardo Stoppa. Muitíssimo obrigado, boa noite. Boa noite, Marcos. Eu agradeço o convite para participar do programa. Agradeço as pessoas que estão chegando aí para participar com a gente. E é uma excelente reflexão. Queria até te parabenizar pela ideia, porque realmente parece que as pessoas não estão muito preocupadas com o que vem depois, né? O que importa agora é só derrotar o Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo e falar mal do Bolsonaro. Mas peraí, será que a gente está preocupado com o que produziu o Bolsonaro? Reflexão, então, muito importante, muito para o momento. Leonardo, a gente viu uns fenômenos em eleições passadas, por exemplo, e a mais tradicional, e ainda está até hoje no Congresso Nacional, que foi a eleição do deputado federal Tiririca, por São Paulo. Muita gente falava que votou no Tiririca por um voto de protesto. E acabou isso ganhando uma massificação em vários estados também, com a eleição de muitos artistas, de muitas personalidades, que não tem nenhum tipo de traquejo político, onde a população, talvez zangada, ou talvez mesmo não entendendo a importância do seu voto, acaba votando nesse tipo de personalidade. Esse tipo de voto de protesto, a gente foi deixando para lá, a gente não foi conscientizando a população, e acabou sendo um voto de protesto também nas eleições de 2018, onde combinou com a eleição de Bolsonaro. Será que não está na hora também da gente parar e discutir política seriamente com a população? Sabe que você trouxe um ponto excelente. A melhor forma que o poder financeiro teve de conseguir dominar as eleições é criar esse ambiente de que eleições são coisas sujas e que uma pessoa boa não deve participar e que deve protestar contra as eleições, tomando atitudes ridículas. Isso é uma estratégia muito bem elaborada, porque as pessoas que têm interesses políticos, elas não vão anular votos, não vão votar em branco e nem vão votar em candidatos que são selecionados por pesquisas, como é o caso do Tiririca, para puxar esses votos de protesto. As pessoas que têm interesses, elas vão votar. Então, o que eu poderia dizer é, o camarada que vota, por exemplo, no Aécio Neves, ele vota por um determinado interesse. Não é por gostar do Aécio Neves. Ele vai votar. Quem deixa de votar ou vota num candidato de protesto, normalmente é a pessoa que ficou magoada, a pessoa que se sentiu ofendida. Essa pessoa que se sentiu ofendida, o interesse dela era ser contemplada pela política. Porque ela não foi contemplada pela política, ela se revolta e ela vota num Tiririca ou então fica em casa e deixa de votar.
essas pessoas oportunizam o poder financeiro controlarem a política. E é exatamente isso que o poder financeiro faz. Ele faz as pessoas pegarem raiva da política para que as pessoas não tenham consciência na hora de votar. Se um cara ele pertence a uma classe trabalhadora e ele vai votar com consciência, ele vai votar no político que representa o trabalhador. É melhor fazer raiva nesse cara para ele não votar no político que representa o trabalhador e colocar esse cara dentro de casa, então colocar esse cara para votar no Tiririca, porque assim a classe que fica fazendo oposição aos trabalhadores consegue eleger mais parlamentares e com isso controlar o Brasil, como aconteceu a partir de 2015, né? Por causa, infelizmente, do parlamento que nós fizemos para 2015 e 2014. Essa é, infelizmente, a maior doença que nós estamos vivendo agora. O povo submisso ao controle ideológico de que a política é uma coisa suja e que é preciso demonizar a política e que você se torna mais limpinho, você se torna mais correto no momento que você protesta contra a política. Não há vacância no poder. Você não protesta contra a política. Você simplesmente toma uma atitude contra você mesmo. Porque sempre vai ter o prefeito, o vereador, o deputado, o governador, o presidente. Se você votar de forma a protestar, você está votando para contemplar interesses contrários ao seu. Então, por mais que seja difícil escolher um candidato, por mais que seja difícil olhar e falar, mas esse cara não deveria ter feito isso, escolha pelo menos aquele que você acha menos pior. Porque protestinho, meu amigo, sempre vai fazer você perder e vai fazer você contemplar os interesses daqueles que estão te fazendo protestar. E quem tem poder de fazer as pessoas fazerem protestos é o poder financeiro. E o poder financeiro, no Brasil, pelo menos, é menos que 0,5% da população. Então, essa produção de políticos através da revolta, através do voto de protesto, nunca vai contemplar o povo brasileiro. É uma estupidez. É hora de mudar isso com conscientização. Com certeza. Ô Leonardo Estopa, mas votar no menos pior também não é uma tragédia? Então, o detalhe é o seguinte, existem bons candidatos. O detalhe é que nunca vai existir um bom candidato respeitado pela imprensa. Porque a imprensa ela tem que, obviamente, contemplar os interesses dos patrocinadores. É muito difícil imaginar que um cara que tenha grana para patrocinar uma Rede Globo, vamos imaginar um Lehman, né, vai colocar propaganda de cerveja na Globo, é muito difícil imaginar que ele tenha as mesmas necessidades do resto da população brasileira. Então, o que a gente precisa pensar nesse momento será que faz sentido a Rede Globo e um Lehman contemplarem os mesmos interesses políticos de um pobre coitado, às vezes, que está decidindo se compra a cerveja do Lehman ou se compra o leite para o filho? Não faz sentido, porque para aquele pobre coitado, o que faz sentido, às vezes, é ter um direito trabalhista, o que faz sentido, às vezes, é ter uma Bolsa Família, ou então ter direito de pôr o filho dele para estudar, depois numa faculdade, paga pelo governo. Para o Lehman, isso não faz sentido. Então, uma coisa que é muito importante perceber nesse momento é que, primeiro, onde a televisão estiver apontando é o lado errado para o trabalhador. O Brizola falava isso e parece que é uma grande brincadeira, mas não é. A tendência natural, não é batalha de classes, é contemplação de interesses. Você não pode imaginar que os seus interesses como trabalhador vão ser os mesmos interesses políticos de um dono de um banco. Não, os interesses políticos de um dono de um banco, obviamente, não vão ser que o filho dele tenha condições de ter um estudo público, que tenha condições de ter um SUS de qualidade, porque ele já tem tudo isso através do setor privado. Então, é preciso ter esse entendimento. Então, por causa disso, é natural que a imprensa ataque os políticos que contemplam os interesses dos trabalhadores. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é esse. Olha, quem patrocina a imprensa? É o poder financeiro. É natural que a imprensa ataque quem protege o trabalhador. Então, a melhor forma de escolher o melhor candidato na sua cidade ou no seu estado ou no governo federal é aquele que está tomando mais pancadas da imprensa. Por mais que isso pareça uma coisa bizarra. Exatamente por causa disso. E então, não é que vai existir o mais pior. É porque
o protesto vem na hora que a pessoa se convence de coisas como Lulinha é dono da Friboi, né? A Dilminha é dona das lojas Avan. É nessa hora que vem o protesto. E aí a pessoa fala, dessa vez eu vou protestar. Meu voto de protesto vai ser votar no Tiririca, meu voto de protesto vai ser votar nulo, meu voto de protesto vai ser ficar em casa. Mas eu pergunto, tudo bem, você recebeu uma mensagem que o Lulinha é dono da Friboi e que a Dilminha é dona das lojas Avan. Mas vamos pensar de uma forma diferente. Anula agora essa mensagem que você recebeu, ainda que você acredite nela, e contemple os seus interesses. Qual governo contemplou os seus interesses como pessoa? Qual governo que potencializou as suas realizações? Então é nesse momento que eu acho que, ainda que uma pessoa esteja influenciada pela imprensa, se ela usar a própria razão, ela não vai votar contra ela própria. E no final das contas, quando passassem as eleições e eles descobrissem que Lulinha não era dono da Friboi e que Dilminha não era dona das lojas Avan, quando o fake news caísse, eles iam perceber que votaram corretamente. Mas, infelizmente, a técnica de utilização dos veículos de comunicação de massa para despertar revolta, para colocar a pessoa dentro de casa, que isso é uma técnica muito eficiente, né, de fazer a pessoa não votar, votar nulo, ou até votar como forma de protesto. Essa técnica, ela só toca as pessoas que têm boa moral. Essa técnica não vai funcionar com o hipócrita. Olha, o cara que não presta, ele pode ter ciência que o Bolsonaro está governando o Brasil para reduzir o direito do brasileiro ter consumo naquilo que ele produz para exportar para os Estados Unidos. Ele não presta, ele vai continuar apoiando o Bolsonaro mesmo sabendo disso. Quem vai se decepcionar com o governo é a pessoa que tem um boa índole, a pessoa que vai sentir que foi, de uma forma ou de outra, traída. Essa pessoa, que é a pessoa boa, que vai ficar em casa. Então, esse é o grande problema. A ideia de, mas que desespero ter que votar no menos ruim. Menos ruim é uma questão de percepção causada pela mídia. Porque até hoje, e olha, eu nunca falei que não existe corrupção no Partido dos Trabalhadores, que não existe corrupção na esquerda. Eu nunca falei que não existe, que o Lula nunca cometeu corrupção ou qualquer crime. Eu não estou com o Lula o tempo todo. Nunca falei que a Dilma nunca cometeu nenhum crime. A única coisa que eu pedi sempre foi um pouco de parcimônia e inteligência. Olhem o que estão falando e olhem se faz sentido. E agora olhem o motivo de estarem falando isso. Então, quando eu falo hoje, vamos escolher o Lula como presidente, eu não falo isso para ajudar o ex-presidente Lula, porque ele precisa de se tornar presidente. Eu falo isso porque nós temos um Brasil destruído e nós precisamos construir isso para o nosso futuro. Então, se nós tivermos a inteligência de passarmos para as pessoas que votar no Lula, votar na esquerda, não é questão de dar a oportunidade do Lula ser o presidente, mas nos dar a oportunidade de ter um governo voltado ao nosso povo, para nos dar dignidade de consumir, as pessoas vão começar a entender que, ainda que falem novamente que o Lula é dono do triplex, e ainda que venha uma história de um quadriplex, de um quintiplex, de um sextiplex, ou então digam que o Lula é dono de todo o Guarujá, o Lula contempla os nossos interesses. Então, até que o Lula mostre mais uma vez que criaram um novo factoide, que conseguiram um novo Sérgio Moro, isso não interessa. O que interessa é o que politicamente contempla o meu interesse. É educação, é saúde, porque eu convivo num meio que é um meio que, infelizmente, é um meio mais pobre. Eu estou entre as pessoas que são contempladas pelas coisas mais simples. Eu preciso lutar pelo político que está tentando diminuir os impostos no pacote de arroz, e não no cara que está prometendo isenção de imposto no jatinho, porque eu não tenho expectativa de ter jatinho e não tenho amigos que têm jatinhos. Então é esse ponto que as pessoas precisam começar a pensar. Elas precisam pensar a política como a política as contempla, e não como elas usarão o voto para, entre aspas, fuder o político, como foi o caso das eleições de 2018, que o Brasil elegeu um camarada que simplesmente propôs acabar com isso, acabar com aquilo, destruir aquele outro, fuder o PT. Esse pensamento, infelizmente, só vai nos levar para o buraco, só vai nos levar para o conflito. E esse conflito que está sendo causado por fora, lá de fora, para fazer o Brasil entrar em confusão e virar produtor de agrícolas, ele só acaba quando a gente
realmente quiser acabar com ele, unindo o povo brasileiro, porque mantendo a divisão a gente mantém o conflito. Hoje é ter essa inteligência, acabar com o conflito. Tá certo, na noite de hoje a gente está entrevistando Leonardo Stoppa aqui no programa Trocando em Miúdos. Você pode e deve participar conosco enviando mensagem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também YouTube aqui da Prime Studios TV. E eu preciso do seu like, eu preciso que você compartilhe, eu preciso que você ajude esse programa a continuar a crescer. Mas, Leonardo, qual foi o recado que a eleição do Bolsonaro deu? O eleitor brasileiro quis dar, dando essa oportunidade do Bolsonaro ser presidente da República do Brasil em 2018? Eu acho que o maior recado que a eleição do Bolsonaro deu para o Brasil é que todo o Brasil perde quando uma parte do Brasil decide prejudicar a outra parte do Brasil. Não há possibilidade de crescimento através da disputa interna. Essa coisa de a direita tem que brigar com a esquerda, porque a esquerda tem que brigar com a direita, o Petralha tem que brigar com coxinha e etc. Essa coisa de dividir a sociedade brasileira, que foi uma estratégia minuciosamente aplicada no Brasil para destruir a nossa viabilidade econômica, ela não poderia ter sido aceita pela elite brasileira, pelos tribunais superiores brasileiros e principalmente pelos políticos brasileiros que morderam essa isca e passaram todos para esse discurso divisionista, esse discurso que o outro lado é isso, o outro lado é aquilo. Ou seja, o que nós conseguimos aprender com as eleições de 2018 é que não há batalha de classes, não há batalha de interesses, não há direita e esquerda, há Brasil. E se o Brasil não for crescer unido, a parte que tiver vencido vai ser pirraçada pela parte que perdeu, e isso vai continuar indefinidamente. Ou seja, não pode ter perdedor no Brasil. É preciso que as pessoas do Brasil entendam que a política, ela faz sempre o país, ela tem que fazer sempre vencedores, sempre fazer o país vencer e crescer. O que nós tivemos em 2018 foi um desrespeito muito grande à democracia, que começou lá atrás. Quando nós tivemos o golpe contra a Dilma, nós tivemos a partir daí um momento em que tudo ficou, assim, tudo pode, né? Então, o STF ele simplesmente passou a admitir qualquer coisa, todos os fake news foram admitidos, todo tipo de jogo sujo foi admitido, todo tipo de palhaçada foi admitida, desde que se fosse para falar mal do PT, para falar mal da Dilma, e a partir daí nós transformamos o Brasil num território de guerra. Esse território de guerra ficou inviável para a indústria, ficou inviável para o comércio, ficou inviável para o desenvolvimento econômico, e hoje nós temos essa sociedade dividida, que ainda não está entendendo o que aconteceu, e ainda temos aquela parte que pensa, fomos vitoriosos, né, tomamos o poder, como se fosse um jogo de futebol, o torcedor está vendo o jogador que ganha 1 milhão lá e está batendo palma falando, ganhamos. Não, você pode até comemorar a vitória do seu time, mas quem ganha milhões é o jogador, não é você. E nessa brincadeira, o bolsonarista pode comemorar a vitória do Bolsonaro, mas quem está ganhando milhões é a família Bolsonaro. Quem comprou mansão de milhões é o Flávio Bolsonaro. O povo só está afundando. E quem se considera perdedor nessa, porque não votou no Bolsonaro, se sente agora legitimado a prejudicar e brigar com quem votou no Bolsonaro, porque nós tivemos uma fraude no impeachment da Dilma, uma fraude na prisão do ex-presidente Lula, uma fraude na inabilitação do ex-presidente Lula, ou seja, fraudes atrás de fraudes fizeram esse Brasil que hoje não se sustenta por causa dessa falta de legitimidade. Uma coisa muito básica que é preciso entender hoje é que não há crescimento através da disputa. O crescimento é através da união, é através, assim, da ajuda das classes. Né? Essa história de que é preciso entender a disputa de classes, ela é muito importante para você saber em quem você vota, para você saber quem te representa. Mas no contexto do desenvolvimento, o crescimento do empresário só faz sentido se tiver dinheiro nas mãos dos consumidores, que são os trabalhadores. Então, o dono do supermercado, ele não ganha dinheiro se naquela cidade aquelas pessoas não tiverem um salário bom. Então, ele não vende
E se o dono do supermercado não vende, o dono da indústria não fabrica. Não há crescimento numa sociedade que não seja alicerçado na união. Uma coisa é a representação, direitos, a representação política. Outra coisa é o contexto do desenvolvimento econômico. No momento que nós deixamos esse lenga-lenga de disputa de direita e esquerda, coxinha petralha, essa palhaçada dividir o Brasil, nós entramos numa situação em que para nós não interessa mais o Brasil crescer, interessa vencer o outro lado. E por isso que eu falo, hoje a primeira coisa que precisa cair é a divisão social, a direita e a esquerda, o cara que tem que brigar com o vizinho porque ele é de direita ou porque ele é de esquerda. Depois que cair essa divisão social, os próprios políticos vão ter que se adequar a isso e oferecer um futuro bom para o Brasil, e não um futuro bom para a esquerda ou um futuro bom para a direita. Então, perdemos todos com essa ideia de que agora nós precisamos oferecer a melhor forma de atacar o outro lado. Enquanto estivermos mantendo esse discurso de que sou o mais eficiente para ferrar o outro, nós estamos mantendo o divisionismo, porque abandonamos aquele discurso lindo do ex-presidente Lula, que é o discurso de podemos criar empregos, podemos criar dignidade, podemos criar renda para os mais ricos através da dignidade dos mais pobres. Tudo isso foi abandonado porque, ultimamente, o que chama atenção é meter o pau no bolsominion, né? Chamar de gado, é mostrar que eles são idiotas. Esse divisionismo precisa acabar. E é por isso que o Lula, quando o Lula fala, ele não fala com a esquerda. O Lula não promete gerar empregos só para a esquerda. O Lula não promete gerar renda só para a esquerda. E ele não fala que vai restaurar o Brasil para a esquerda. O Lula vai restaurar o Brasil. Então, hoje eu acho que se quisermos realmente resgatar o que tínhamos antes de Brasil, que era um Brasil integrado, a gente precisa, nesse momento, diminuir um pouco o ego de achar que somos os donos da retórica e que nos tornamos estrelas importantes do YouTube, ou então porque somos influencers, e começarmos a aprender com aquele que conseguiu fazer. Ou seja, o discurso que precisa tomar as redes sociais hoje não é o discurso Bolsonaro genocida, nem o discurso de bolsominion, nem o discurso de imbecil. Olha o que o Lula faz e tente fazer parecido. Tente falar como Lula, porque o Lula sabe gerar esperança, o Lula sabe induzir as pessoas a acreditarem no futuro melhor, o Lula sabe falar com o povo. Então, o Lula sabe falar com o povo sem olhar que dentro do povo tem direita e esquerda. E é por isso que eu acho o discurso do Lula muito interessante. Ele é um discurso voltado ao Brasil e ele é um discurso que já começa, de uma certa forma, falando que são todos iguais perante a lei. Por isso que o Lula ele não quer fazer acordo com classes, não quer fazer acordo com militares, não quer garantir nada. Não, todos são iguais, não tem direita, não tem esquerda, não tem coxinha, não tem petralha. É um discurso de inclusão, união e reestabelecimento do Brasil como uma unidade, e não um discurso voltado à contemplação só da esquerda, ou só da direita, ou no caso da direita, o discurso não é voltado à contemplação, né? O discurso é voltado ao enfrentamento de fuder a esquerda, fuder o PT, fuder o PSOL, fuder o gay. Temos que parar com isso, de um discurso voltado a uma parte, temos que reintegrar o Brasil e temos que fazer um discurso voltado ao todo, e um discurso baseado na ideia do crescimento do todo junto. Não tem como essa coisa de crescem os empregados sem crescerem os patrões, ou crescem só os patrões matando os empregados de fome. Aprenda com Lula como falar com o todo. E parou de falar com a parte, o Brasil volta a ser uma unidade. Aí a gente consegue restabelecer. Tá certo. E você está gostando aí das reflexões do Leonardo Stupa aqui? Compartilhe. Ajude o programa Trocando em Miúdos a continuar a crescer. Pode mandar as suas participações, que daqui a pouco a gente vai estar lendo aqui no momento oportuno, tá certo? Mas, Leonardo, hoje saiu a pesquisa IXP, né, da revista Veja, onde mostra um crescimento do presidente Lula, mostram a rejeição de 61% do Bolsonaro, mas ainda firme ainda na segunda colocação, ainda diminui também o seu percentual de votos. O crescimento também do candidato do PDT, Ciro Gomes, também, que se consolida ali nos 2 dígitos com 10% dos votos. Mas a gente está vendo que está se desenhando um cenário aí que possivelmente, que a gente não pode nem duvidar disso, que até o próprio Bolsonaro
possa ficar fora de um segundo turno, ou o Lula pode até vencer as eleições já no primeiro turno também. Está em aberto isso, mas a gente vê que é nítido esse derretimento do Bolsonaro. Mesmo querendo mudar o Bolsa Família, mesmo querendo um novo programa social, né, para tentar alavancar os votos dos mais humildes, dos mais pobres, mas a política de preço da Petrobras ele não vai conseguir mexer. Eu acho que é daí para pior. Houve um novo aumento do gás de cozinha hoje, recentemente teve dos combustíveis também, que isso está impactando diretamente na vida do trabalhador, né? Então o Bolsonaro tem tudo para continuar derretendo. Mas acontece o seguinte, a presidência da República parece que vai trocar de mãos em 2022, seja Lula, seja Ciro Gomes, seja qualquer outro candidato. Mas o Congresso Nacional, o espírito bolsonarista tende a crescer também no Congresso Nacional. Como é que tem que ser o perfil desse novo presidente para lidar com essas pessoas que não são adeptas ao diálogo e que também não são adeptas às práticas democráticas? Bom, é uma questão bem complexa, porque nós estamos vivendo um momento que é um momento muito no ar. Nós tivemos uma luz assim no fim do túnel, que foi uma coisa que eu considero talvez a medida mais sensata dos últimos tempos para a política em geral, que foi a desmonetização dos canais que espalham fake news. Grande parte do que está acontecendo, então, praticamente a responsabilidade total do que está acontecendo hoje no Brasil é da remuneração de pessoas que fazem política nas redes sociais, e essa remuneração vem diretamente através de mecanismos, né, de impulsionamento do Google AdSense, do Facebook agora. Essa remuneração que lá atrás as pessoas estavam buscando fama, estavam buscando exposição, ela continuou sendo mantida e agora parece que ela vai ser cortada. Um exemplo, né, a China ela bloqueia a interferência dos Estados Unidos através das redes sociais, porque ela já entende desde lá de trás que essa influência seria algo maléfico. No Brasil, a gente tem a política da liberdade de expressão, mas uma coisa que não pode, assim, a gente não pode cogitar a ofensa à liberdade de expressão quando você desmonetiza um canal que fala mentira. E aí é hora de perguntar, será que essas pessoas que ganham dinheiro falando mentira, que falam mentira em função de ganhar dinheiro, elas vão continuar falando mentira? Elas não acreditam nisso que elas estão falando porque elas sabem que está dando muita grana. Se nós tivermos uma evolução nesse sentido, uma evolução no sentido que eu até penso que prejudicaria sim muitas pessoas, mas no sentido de proibir, por exemplo, a monetização do discurso político, a gente já começaria a criar uma situação em que nós não teríamos os oportunistas de rede. Os oportunistas de rede são pessoas que às vezes não entendem absolutamente nada de política, mas porque um determinado assunto bomba, eles montam canais e ficam divulgando aquilo, fazendo rede. São pessoas que às vezes são formadas na área de informática, entendem muito de algoritmo, e elas criam vários blogs, várias páginas e vários canais no YouTube e ficam simplesmente multiplicando a palavra do discurso dominante, como, por exemplo, pegar trechinhos do vídeo do Bolsonaro e colocarem aqueles trechinhos, canal Super Bolsonaro, canal Bolsonaro Bolinha, canal Bolsonaro Líder, canal Bolsonaro Rei. E aí esse discurso dominante ele vai rodando como sendo o paradigma da política, porque ele está sendo monetizado. Mas se a gente tiver uma luz no fim do túnel, a desmonetização desse discurso político, e eu acho justa a desmonetização do discurso político, tanto de direita quanto de esquerda, para permitir a democracia, eu acho que a gente vai ter aí somente a existência do discurso real. As pessoas que realmente acreditam naquilo que estão falando e não as pessoas que estão recebendo para falar aquele discurso. Se a gente tirar o conteúdo financeiro, acaba o apoio ao estilo bolsonarista de governo. Se a gente tirar o patrocínio, acaba, por exemplo, o incentivo do Rodrigo Constantino, do Caio Coppola, dessas pessoas estarem falando mentira, do Alexandre Garcia fala mentira. Se não tiver um patrocínio, para que essas pessoas vão queimar a própria biografia? Então, existem possibilidades da gente ficar livre dessa Câmara e desse Senado composto por pessoas que vão vir aí das massas alienadas.
É uma possibilidade frágil, mas é uma possibilidade que faz sentido a partir do momento que a gente começa a perceber que o Poder Judiciário e até mesmo pessoas da polícia já estão entendendo como que esse conteúdo ideológico está destruindo o Brasil. Então, eu acredito nessa possibilidade, talvez não para 2022, mas para o futuro. Mas respondendo o que você me perguntou, a grande realidade é que, indiferente de quem vai ser o presidente, se esse discurso ideológico conseguir fazer maioria no Congresso, esse presidente vai continuar sendo refém do Congresso, porque no Brasil nós temos uma coisa que inclusive foi denunciada pelo Fernando Henrique, que o próprio Fernando Henrique depois se rendeu a isso, que é o desenvolvimento condicionado à vontade das elites. Aqui no Brasil, e eles fizeram dependência e desenvolvimento na América Latina, no contexto de toda a América Latina, o desenvolvimento do país está condicionado à vontade das elites ricas. Então, se a elite decidir que a maioria do Brasil vai passar fome, num Brasil no contexto rural, porque ela decidiu que vai ser ruralista, a elite bota o Brasil para morrer de fome e deixa a indústria fechar, que é o que está acontecendo agora. Então, nós temos um contexto muito, muito perigoso, que é um contexto no qual basta que os Estados Unidos negociem com uma pequena elite brasileira e garantam para aquela elite a continuidade das mordomias que acabam com a indústria brasileira, acabam com a dignidade do trabalhador. Esse contexto precisa ser exposto para a sociedade, para que a sociedade entenda que o Brasil não está comemorando o PIB rural, o Brasil está chorando a perda do PIB industrial. Nós estamos mudando de tendência, uma tendência que contemplava antes tanto trabalhadores da indústria, como trabalhadores do comércio, quanto os trabalhadores rurais, e agora nós estamos indo para uma tendência que exclui do consumo quem trabalhava na indústria, quem trabalhava no comércio, quem mora nas cidades, e mantém consumindo pouco aquelas pessoas que operam os tratores, que são os trabalhadores do agronegócio. Se não tivermos essa capacidade de orientar as pessoas nesse sentido, essas pessoas, o Brasil não vai ter essa necessidade de fazer um congresso que represente o povo brasileiro. Se nós fizermos um congresso tiririca, ou um congresso Daniel Silveira, né, ou um congresso de protesto, ou um congresso de agressão, um congresso simplesmente para colocar um cara que fala que vai bater, que vai fazer, que vai acontecer, nós estaremos produzindo um congresso entregue ao poder financeiro. E as elites vão continuar controlando o destino do Brasil, e se elas decidirem que é mais negócio para eles o agronegócio, o brasileiro vai ter que aceitar a fome. Então, o presidente não vai conseguir fazer muita coisa num contexto de um congresso golpista e de um povo analfabeto. O maior problema, o primeiro grande problema do Brasil é o analfabetismo político do povo. O segundo grande problema do Brasil é que esse analfabetismo político é utilizado como vulnerabilidade para as elites brasileiras decidirem o rumo do Brasil. E aí eles decidem derrubar presidente, eles decidem qual vai ser o presidente, quem não vai poder candidatar, como em 2018 retiraram o Lula. Se tivermos o poder de quebrar o analfabetismo político, e não precisa ser de muitos, se nós conseguíssemos quebrar o fanatismo e o analfabetismo político de 5% da população, esses 5% conseguiriam converter os demais. Seria um efeito bola de neve, mas estamos focados em falar mal do voto impresso, chamar o Bolsonaro de genocida e continuar o auê. Esse auê, ele é muito perigoso, porque ele é o terreno mais maravilhoso para o poder financeiro dominar, que é o terreno em que estamos em conflito, né? Estamos brigando, estamos frágeis, e brigando e frágeis, somos facilmente encurralados e dominados. Tá certo, tá aí as opiniões do do Leonardo Stupa aqui no programa de hoje, Trocando em Miúdos. Mas, Leonardo, a gente viu que uma decisão do juiz Sérgio Moro impactou diretamente nas eleições de 2018. E tem pessoas que ainda capacitam o Sérgio Moro ainda com provável presidenciável. Dizem que ele está articulando com Podemos, que ele pode sair candidato a senador pelo Paraná, ou até presidente da República também, mas o mesmo não cresce nas pesquisas eleitorais, e eu acho que o destino dele é o mesmo do Luciano Huck, que é caçar um outro rumo e desistir da presidência da República. Mas como é que a gente pode evitar, no futuro, que decisões judiciais possam impactar diretamente nos rumos do Brasil, como foi
feita nas decisões do Sérgio Moro e da Operação Lava Jato? Bom, a primeira coisa é a consciência por parte dos fazedores de política, e dentro dos fazedores de política, eu não estou falando só do legislativo, eu estou falando das funções do poder, né, principalmente o mais omisso, que foi o poder judiciário, de que soberania nacional não é só a invasão de um país, não se resume à invasão somente de forças armadas, né? O Brasil não perdeu uma guerra dos Estados Unidos porque o exército americano veio aqui no Brasil e bombardeou o Brasil. O Brasil perdeu uma guerra dos Estados Unidos porque os Estados Unidos utilizaram uma metodologia moderníssima de guerra, que foi uma guerra ideológica, uma guerra híbrida, e conquistou o que o Brasil tem de mais importante, que foi o povo. Não precisou de dar um tiro e ele conseguiu mais resultados do que no Oriente Médio, que ele acabou de ser expulso, por exemplo, do Afeganistão. Então, no Brasil, os Estados Unidos conseguiram derrotar toda uma população, conseguiram derrotar todo o exército sem dar um tiro. As lideranças, né, precisam ter em mente que o que contempla o interesse do público brasileiro pode não ser o mesmo que contempla os interesses do público americano. A falta de dinheiro nas mãos do brasileiro faz o Brasil ter que, inevitavelmente, vender a carne bovina para o americano por um preço mais baixo, que o brasileiro não pode concorrer no consumo dessa carne, por exemplo. Então é preciso proteger ideologicamente o nosso povo. Uma coisa que nós precisamos fazer agora é proteger ideologicamente o povo. É só dessa forma que a gente consegue blindar o Brasil de novos golpes como esse. Para proteger ideologicamente, é preciso políticas de educação, principalmente identitária. Nós temos no Brasil hoje um problema muito sério, uma juventude que se acha estadunidense, liberal, que nasceu por um acaso no Brasil. Nós temos no Brasil pessoas que se acham mais representadas pelos Estados Unidos e por Israel do que pelo próprio Brasil. E essas pessoas nem conseguiriam, talvez, um visto de turista para os Estados Unidos. Então, essa falta de identidade, e nas palavras de Renato Russo, essa característica do nosso povo, que é um povo que não é nação, né, e a nação é exatamente esse laço cultural, essa unidade que falta para o Brasil, é o que gera essa vulnerabilidade. Então, o sulista que se acha superior ao nordestino, ele é conquistado através dessa sensação de ser superior a apoiar, por exemplo, um golpe contra a soberania nacional, porque o ego dele é utilizado contra ele mesmo. Olha, você é muito superior, então você não pode sustentar aquele povo do Nordeste. E assim, as fraquezas das pessoas são utilizadas como vulnerabilidade. Essas fraquezas usadas como vulnerabilidade, elas oportunizam, por exemplo, falar com um magistrado ou com uma pessoa do Ministério Público. Olha, você é uma pessoa tão esforçada, você passou num concurso tão difícil, você vai admitir mesmo que esse presidente sem diploma continue no Brasil como presidente da República? E mais, você acha correto, você é um juiz de direito, trabalhar tanto como você trabalha e ter estudado tanto e ver o governo tratando de vagabundos com Bolsa Família? Esses discursos só pegam porque os juízes não sabem que não são vagabundos, são trabalhadores que não tiveram, às vezes, as mesmas oportunidades. O juiz não sabe que ele não trata dessas pessoas, muito pelo contrário. O trabalho dessas pessoas gera impostos que pagam o Estado, para o Estado ter o dinheiro para pagar o juiz, o procurador. Essa falta de conexão, essa falta de realidade e essa falta de identidade como povo é que gera a vulnerabilidade necessária para a ideologia de uma escola austríaca de economia, de um Mises.org, né, do Freedom House, ser utilizada no Brasil para causar essa cisão do povo, e é preciso trabalhar nessas vulnerabilidades, nessas fraquezas ideológicas que nós precisamos trabalhar para a gente não permitir que nasça no Brasil mais uma operação de destruição da soberania nacional. Mas antes de pensar numa operação de destruição da soberania nacional, a gente precisa pensar agora em uma nova independência do Brasil. O grande problema que nós temos agora voltamos a ser colônia, ficar falando muito sobre soberania, quem vai ser o presidente, falar disso tudo enquanto somos colônia dos Estados Unidos é uma coisa muito complexa. Então, o mais importante precisamos de um novo independência ou morte, para depois desse novo independência ou morte, trilhar
né, um novo Brasil como nação brasileira, quebrar esses paradigmas de que uma certa parte do Brasil tem pessoas melhores, ensinar a economia para o Sul entender que ele só é próspero porque ele tem o consumidor do Norte e porque as pessoas mais produtivas do Nordeste descem para trabalhar no Sudeste, ou seja, é a integração que nos faz grandes. É exatamente a possibilidade de São Paulo poder vender para o Nordeste que faz São Paulo ser rico. É exatamente o fato dos nordestinos mais produtivos irem para São Paulo que faz São Paulo ser próspera. Se a gente isolasse São Paulo, por exemplo, do resto do Brasil, ela teria que lidar com situações como ter que vender para o resto do Brasil pagando impostos de importação aqui dentro do novo Brasil. Esse São Paulo que agora precisa pagar impostos para vender para o resto do Brasil, ele certamente vai perder empresas que vão se estabelecer no Nordeste, porque elas querem os consumidores do Nordeste. Então, é essa falta de conhecimento econômico que faz uma pessoa estúpida da região mais rica pensar que a pessoa consumidora lá da região mais pobre é exploradora. É essa falta de desenvolvimento intelectual que faz o cara não entender que o conforto dele na região sul se deve ao fato de que o alimento está sendo produzido em uma outra região por um preço muito mais baixo e que ele vende, às vezes, né, no caso do Paraná, eles vendem educação, serviço de ponta. Eles trocam intelectualidade por produção de alimentos, por produção de minerais. E isso está acontecendo porque existe uma integração nacional. Se não tivéssemos essa integração nacional, tudo isso seria tributado, tudo isso seria, obviamente, dividido, porque nós teríamos várias burocracias para que um diploma do Paraná servisse no resto do Brasil. Então, se a gente conseguir trazer a unidade nacional como vantagem para todos, até para os que se acham melhores, né, a gente consegue criar a nação brasileira, que não nasceu até hoje a nação brasileira. Essa oportunidade de recolonização talvez nos dê a oportunidade de um grito de independência que realmente signifique uma reunificação e a criação daquilo que nunca aconteceu, que é a nação brasileira junto com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro hoje não é mais soberano de fato, né? Apesar de ser soberano de direito, ele é colônia dos Estados Unidos. Se ele volta a ser soberano de fato e volta a ser o Estado brasileiro, ele tem a oportunidade de criar também a nação brasileira. Mas para isso, a gente precisa de uma integração ideológica no nosso povo, para o povo entender que somos grandes juntos. Se a gente partir para essa bobagem de que essa parte é melhor que a outra, a gente passa a pensar realmente que a cabeça é melhor que as pernas, né, que o cérebro é mais importante que o coração, por exemplo. A gente começa a pensar de uma forma não sistêmica, e aí a gente pensa, nossa, eu sou tão inteligente, mas tão inteligente que eu vou jogar o resto do meu corpo fora e vou ficar só com a cabeça em cima de uma mesa, porque a minha cabeça ela é muito mais inteligente do que o meu pulmão e o meu cérebro vai viver 3 minutos sem oxigênio. E assim por diante, né? Somos um todo. Isso é o mais importante. E na noite de hoje a gente está recebendo Leonardo Stoppa, que está fazendo a gente refletir um pouco sobre a importância do Brasil. E na fala do Leonardo Stoppa eu estava refletindo não só nessa questão da integração nacional, regional do Brasil, que é importante, mas a integração latino-americana, como também, vamos falar aqui do Cone Sul, porque se o Brasil está desorganizado dessa forma, imagina os nossos vizinhos que precisam de um Brasil organizado para fazer uma América Latina mais forte, que precisa do México forte, do México organizado, para fazer uma América Latina mais forte, né? Então eu estava aqui fazendo essa questão da geopolítica e os Estados Unidos fazem questão de bagunçarem o México e de bagunçarem o Brasil para que eles tenham domínio sobre as Américas, né? E aí não entra isso também na cabeça do latino-americano e do sul-americano, dessa questão também da organização regional e da organização desses países, né? A gente estava vendo o surgimento aí da Unasul, né, que depois da eleição do Bolsonaro foi abandonado, o Mercosul foi abandonado, os BRICS foi abandonado também, que era um bloco muito importante, o maior bloco econômico do mundo. Inclusive estava se criando até o Banco dos BRICS no governo Dilma, isso foi deixado de lado, né? Essa importância no mundo das principais decisões mundiais
O Brasil está sendo deixado de lado nesse governo atual, né, Leonardo Stupa? E para reconquistar isso, vai dar trabalho, não é só mudar o presidente da República, não, né? O mais difícil vai ser convencer o resto do mundo que voltamos a ser um Estado independente. Porque tudo isso que você falou é decorrência do Brasil ter deixado de ser um Estado independente e ter se tornado colônia dos Estados Unidos. Só que, apesar de que isso pareça uma teoria da conspiração para o eleitor do Bolsonaro, para o cidadão de bem, os atores políticos internacionais, eles sabem disso. Então, hoje, o governante da Rússia, o governante da China, os governantes sabem que o Brasil ele é um Estado submisso ao controle internacional dos Estados Unidos, até porque eles também são imperialistas, e eles têm estados que estão debaixo do controle deles. Então, o resto do mundo olha para o Brasil e vê o Brasil como um país perdido. Lógico que a volta do ex-presidente Lula como chefe de Estado significa, sim, muito para a comunidade internacional, mas sempre vai restar, a menos que a gente tenha uma revolução daquele tipo que, com paredão, que acaba colocando, né, todos os algozes na parede, matando para expor para o resto do mundo que aquilo que aconteceu não acontecerá novamente porque os protagonistas estão enterrados, sempre vai ter aquele pensamento, né, na comunidade internacional. Será que eu posso investir no Brasil? Porque pode surgir uma nova Operação Lava Jato e simplesmente acabar com a indústria brasileira. Será que vale a pena eu confiar no Brasil como fornecedor? Porque um juiz lá pode surgir e prender o dono da empresa e a empresa não me prestar o serviço mais. Então, o Brasil perdeu muita credibilidade. Esse trabalho da Operação Lava Jato, o trabalho dos Estados Unidos, não foi um trabalho só para destruir a economia brasileira, foi para destruir a economia brasileira e a reputação internacional do Brasil. A única forma da gente reconquistar a confiança do cenário internacional é através de uma solidez discursiva. E essa solidez discursiva, ela requer o abandono total do discurso negacionista e a consciência total de que durante esse período estávamos sob o controle dos Estados Unidos. Porque se continuarmos insistindo em criar um culpado dentro do Brasil, como, por exemplo, o culpado é o Bolsonaro, o culpado é o Aécio Neves, se continuarmos demonstrando a nossa fragilidade na compreensão do contexto, o mundo vai continuar olhando para o nosso povo como um povo idiota que vai poder cair nisso novamente. E quando o mundo olha e pensa, o empresário olha e pensa, aquele povo é um povo estúpido, é um povo gado, é um povo que facilmente pode ser levado a crer, por exemplo, o cara quer montar uma empresa de carros no Brasil. O cara pensa, olha, se um determinado político daquele país falar que o meu carro é um carro que foi feito compacto com o diabo, ninguém compra na minha mão, porque o povo é um povo estúpido, eu não vou investir naquele país. O país vai ficando cada vez mais inviável para investimentos que geram emprego, renda e dignidade e vai sendo relegado à produção de agrícolas. E a produção de agrícolas não é uma coisa ruim. Ela não pode ser a exclusividade. As commodities são bem-vindas, claro, principalmente se forem voltadas ao beneficiamento interno. Coisa fantástica produzirmos soja, principalmente se ela for beneficiada dentro do Brasil. O que nós não podemos fazer é, para produzir agrícolas, fechar a nossa indústria. E é esse o caminho que o sistema Ponte para o Futuro do Michel Temer tomou. Né? Acabar com a indústria brasileira, focar na produção de agrícolas, gerar o alto desemprego para disputa por postos de trabalho, diminuir o salário real do brasileiro e fazer com que os produtores de agrícolas ganhem muita grana vendendo o produto que é feito no Brasil, não para o brasileiro comer, para virar produção de energia, para mandar para países gringos, né, para exportarem a água brasileira através da soja, por exemplo. Muita coisa que está acontecendo para tirar a dignidade do povo. Se o povo não entender isso, eu acho bem difícil a gente ter investidores, ter pessoas que acreditem neste Brasil soberano, né? Sempre vão investir no Brasil rural, que é o cenário que está despontando aí como um cenário independente da consciência do povo, que depende da inteligência do povo, não vai ter investimento, não. Então, assim, o que vai gerar emprego, o comércio e indústria, é uma pergunta básica, né? Você montaria, se você tivesse, neste momento,
sei lá, 500 milhões de reais e tivesse que escolher entre colocar seus 500 milhões de reais em um país qualquer ou colocar no Brasil, onde você está vendo pessoas brigando por causa de voto impresso, você teria coragem de colocar seu dinheiro numa empresa no Brasil? Eu não. Mesmo sendo brasileiro, eu preciso de dizer que, com tudo que eu aprendi a respeito de administração, de investimentos, eu não investiria no Brasil. E é isso que estão fazendo os empresários. Eles estão mandando o dinheiro deles para fora do Brasil, a menos que eles tenham a oportunidade de tirar o dinheiro do comércio e da indústria e colocarem na grilagem de terra e na produção agrícola voltada à exportação, que é a única coisa que está sobrando para a gente. Tá certo, tá aí as opiniões do Leonardo Stolpa aqui no programa de hoje, no Trocando em Miúdos. Eu preciso que você ajude, compartilhe, dê o seu like, dê o seu comentário aqui e ajude a programação da Prime a continuar crescendo. Mas, Leonardo, uma coisa que eu observo muito na questão do comportamento, principalmente da Rede Globo, é que a Rede Globo, ela, escancaradamente, ela é oposição ao governo Bolsonaro, mas ela tem os interesses próprios, mas ela é uma oposição ao presidente, mas ela faz um apoio à política econômica conduzida pelo ministro Paulo Guedes. De certa maneira, eu tenho essa visão de que é uma continuidade das políticas do Fernando Henrique, do governo Lula, governo Dilma, na questão econômica, que hoje o Paulo Guedes também está dando essa condução aí. Não é um perfil econômico progressista, que deseja o investimento do Estado para promover o desenvolvimento social. A gente está vendo aí a indústria nacional, recentemente a Ford, ela adquiriu uma marca brasileira chamada Troller, uma cearense Troller, ela anexa a Ford e depois, anos depois, a Ford fecha sua fábrica no Brasil e leva a fábrica, leva o projeto, leva todo o idealismo brasileiro para fora, simplesmente para que o Brasil não tenha uma fábrica de veículos aqui dentro. Recentemente eu vi que a Etiópia tem uma fábrica de celulares, a Etiópia fabrica celulares. Notícias recentes de que a Renault não está conseguindo fabricar alguns veículos no Brasil por falta de chips. E recentemente o Paulo Guedes fez a liquidação da Ceitec, onde sequer houve um debate no Congresso Nacional ou movimentações de parlamentares para proteger a Ceitec e deixasse que a mesma continuasse aberta. Profissionais da Ceitec hoje estão trabalhando na Intel, na Pentium, em várias empresas aí do mercado mundial, porque lá tinha as melhores cabeças nesse tipo de tecnologia no mundo, né? Realmente, o Brasil necessita de um projeto de nação, um projeto de país, e aí eu te pergunto, é mais importante derrotarmos o Bolsonaro ou discutirmos o Brasil que a gente quer para as novas gerações? Então, eu diria que o maior problema é que nós estamos agindo com o Bolsonaro da forma como o Bolsonaro agiu com a Covid-19, só que nós não estamos admitindo que estamos receitando cloroquina para a situação da doença da sociedade brasileira. Por quê? Porque existe uma forma reativa e uma forma proativa para você agir numa conjuntura política, como existe uma forma reativa e proativa para você agir na questão de saúde. A nossa crítica ao Bolsonaro na questão da cloroquina e da ivermectina é que o Bolsonaro ficou durante todo o tempo propondo o enfrentamento da doença e de que a cloroquina e a ivermectina seriam a solução do problema. E o SUS já tinha abandonado essa política de enfrentamento da doença há muito tempo, porque o SUS adotou uma política de proatividade, de não deixar a doença acontecer. Mas nós que estamos criticando essa política na saúde, quando implementada pelo Bolsonaro, estamos implementando a mesma política da cloroquina e da ivermectina no discurso político, que é um discurso de reação contra o problema manifesto. Reagir contra o problema manifesto é uma forma de esconder, né, o resto do iceberg e focar na ponta do iceberg. E esse ditado existe porque quando você vê um iceberg boiando, né, no oceano, né, um cara de um navio, ele se desespera, né, foi o iceberg que afundou o Titanic, é porque 3% do iceberg está
acima da água, o resto está debaixo da água, está encoberto, é por isso que falam a ponta do iceberg, é só 3%. Bolsonaro talvez não seja 3% do problema. O que criou o Bolsonaro é o problema. E hoje nós estamos olhando para um paciente doente, estamos insistindo em dar cloroquina, sendo que poderíamos pensar de forma diferente. A sociedade brasileira, ela está politicamente doente, e a cloroquina de falar Bolsonaro genocida, a cloroquina de falar que tudo é Bolsonaro, não resolve o problema. Nós precisamos vacinar a sociedade brasileira. E vacinar a sociedade brasileira significa abrir mão de sermos os donos do conhecimento, os manipuladores do conhecimento, aqueles que possuem o monopólio do conhecimento e passarmos a realmente dividir o conhecimento. Porque um país de pessoas inteligentes e educadas politicamente dificilmente apoiaria Sérgio Moro. Um país de pessoas educadas politicamente dificilmente iria às ruas para pedir fora Dilma, fora PT, porque a Rede Globo estava incentivando. Então, se continuarmos usando cloroquina para solucionar o problema da política, nós vamos ter o mesmo resultado que o Bolsonaro teve no combate à Covid-19. Nós vamos continuar dando brecha para a epidemia da estupidez política brasileira só crescer. A gente tem que ser proativo nesse momento, é educar o povo. É mais difícil? Lógico que é mais difícil. Foi muito mais difícil a ciência chegar à vacina do que mentir a respeito da cloroquina, mas é a única coisa que resolve. Por mais que o Bolsonaro falasse sobre cloroquina e ivermectina não salvou ninguém, a vacina está salvando. A vacina custou muito mais esforço, a vacina deu muito trabalho para ser produzida e está dando trabalho para ser adquirida e aplicada, mas é ela que resolve. A educação política, ela vai ser muito mais difícil de ser introduzida, mas só o entretenimento, a cloroquina do Bolsonaro genocida, o Bolsonaro é do mal, fascistas não passarão, essa espetacularização da política como se fosse a solução do problema, somente apontar para o Bolsonaro e falar que o Bolsonaro é a origem de todo o mal, e esquecer que o Bolsonaro foi produzido por uma conjuntura que começou lá em 2013, olha, e com a esquerda trabalhando como massa de manobra pros Estados Unidos, gente, isso é a cloroquina da política. Eu tomo muita pancada, vou ser sincero nesse sentido, e vou continuar sendo sincero e vou continuar tomando pancada. Isso não vai resolver. Precisamos compartilhar conhecimentos, precisamos deixar de lado a ideia de que precisamos monopolizar o conhecimento e precisamos abrir mão do Bolsonaro. A esquerda, ela está, nesse momento, mantendo o Bolsonaro. Não é a unanimidade, claro que não. Mas a esquerda, ela tem aquele medo de que, ao sair do poder, o Bolsonaro leve com ele o assunto política embora, e que todos esses comentaristas políticos que hoje estão existindo porque tem o Bolsonaro aí para tomar pancada, percam espaço para o que tinha antes, que era o futebol. Mas este egoísmo de manter o Bolsonaro na presidência como sendo um cara para tomar pancada, ele pode nos custar muito caro. Então, precisamos realmente objetivar a reconquista do Brasil para o povo brasileiro. Precisamos realmente objetivar o fim da guerra. E eu vou dar um exemplo aqui. Durante vários anos, os Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos tinha a ilusão de que os Estados Unidos estavam tentando vencer uma guerra no Vietnã. A guerra foi criada para ser mantida, para fomentar ali a venda de armas, a indústria de armas. E os estadunidenses achavam que estavam lutando contra o mal no Vietnã. Tem muita gente que acha que tem uma luta do bem contra o mal no Brasil e a maioria das pessoas estão fazendo, na verdade, um entretenimento, e o Bolsonaro faz parte desse entretenimento e não é nem os 3% que representam a ponta do iceberg. Ele é simplesmente o cara que foi escolhido para tomar pancada tanto de um lado quanto do outro, e a própria Rede Globo se aproveita muito disso, porque ela se posiciona como anti-Bolsonaro, mas se aproveita totalmente da pauta econômica do Bolsonaro. A gente só resgata o Brasil se a gente resgatar primeiro
e não falo de todos, lógico, falo daqueles que estão sentindo esse medo do Bolsonaro sair e levar a pauta política com ele, a gente precisa resgatar primeiro a integridade, a vontade de realmente acabar com o problema, porque parece que o problema agradou uma parcela da esquerda e uma parcela da direita, que estão lucrando de uma certa forma com essa desgraça proporcionada por esse problema político no Brasil. Uma mania nossa de querer começar a reforma de uma casa pelo telhado, né? Não começa pelas bases. E aí a gente tem um grande problema, é que sempre se discute mini reforma eleitoral e recentemente estava tentando se criar uma indecência chamada distritão, que poderia acabar com qualquer tipo de proteção de um candidato aí que não tem recursos financeiros de disputar uma eleição. Mas aí o que acontece? Eles não querem discutir profundamente a reforma dos partidos políticos. Eu entendo, Leonardo, que a ferramenta mais importante para se fazer democracia hoje no país, não só no Brasil, mas no mundo, são os partidos políticos. E os nossos partidos políticos, eles têm estatutos internos, mas que nem a presidência desses partidos respeita. São presidentes que estão ali há anos e anos e não tem democracia interna e nenhuma disputa interna para se trocar esses presidentes. Os diretórios estaduais, a maioria deles são nomeados, né, por intervenção nacional dessas siglas e sequer se preocupam se tem ou não tem eleição, se tem ou se não tem representação na maioria dos municípios brasileiros. E aí eu tive um amigo aqui recentemente no programa passado que ele trouxe até uma reflexão muito importante. Falou, Bruno, a gente não tem que ficar preocupado só com os partidos políticos, mas as entidades de classe também têm que ter democracia interna. Igrejas evangélicas, onde pastores se comportam como se fosse proprietário daquele fiel, daquele grupo, daquela célula e controla aquela população. Então a gente tem que fazer uma reforma muito profunda no Brasil, principalmente nessas classes representativas, para que esse efeito Bolsonaro não volte a acontecer, né, Leonardo? Com certeza. O problema é que nós temos uma sociedade que ela foi culturalmente preparada para disputar e para gozar de privilégios. Então, quando a pessoa tem um gostinho do poder, ela não quer abrir mão do gostinho do poder em nome, né, do todo. E isso é uma coisa bem complicada, por isso que eu falo que tudo passa pela educação da sociedade. O livro 3, que eu lanço pela Cotter, que é o livro Comunicação Política 2, ele fala exatamente sobre essa dominação dentro das igrejas, como as pessoas são dominadas pelos pastores, porque elas vão para as igrejas para cumprirem seus interesses obscuros e não para procurar Deus, né? Elas vão por interesses pessoais e acabam ali sendo abocanhadas por um mais esperto ainda. Elas acham que estão sendo as espertas que estão indo lá para negociarem com Deus e trocarem 10% do mísero salário delas com Deus para ganharem um jatinho, ou seja lá o que for, e acabam abocanhadas pelos pastores e pelos picaretas dessas igrejas que não são evangélicas porque não seguem o evangelho, elas se dizem evangélicas. A representação é uma coisa muito complexa, porque nós temos uma situação, por causa dessa predisposição nossa, nós temos uma situação muito complicada, que eu poderia dizer que a maioria da esquerda, ela não quer o crescimento da esquerda, ela quer um lugar ao sol do lado da direita. Isso é uma coisa que gera muita tristeza, porque a gente percebe que determinados elementos importantes da esquerda, eles são até piores que esses abomináveis da direita. Só que eles fazem um discurso mais calminho, um discurso mais bonito, mas eles não estão dispostos realmente a compartilharem o espaço com os que estão embaixo. Eles estão dispostos a conquistarem o espaço lá em cima. É mais ou menos assim, se pudéssemos contextualizar com o que a gente faz, né, mais ou menos assim, olha, eu não vou... A estrela da esquerda não vai querer dar uma entrevista, por exemplo, para o Leonardo Stolpa ou para o Marco. O Lula daria uma entrevista tanto para mim quanto para você, porque o Lula não tem esse problema. Mas temos pessoas na esquerda que pensariam, olha, eu não quero dar uma entrevista, porque eu quero tentar uma entrevista com alguém da Globo. Então, esse pensamento, né, extremamente
podre, esse pensamento de mente colonizada, que é uma predisposição que foi colocada na gente pelos filmes hollywoodianos, né, pelo American Way of Life, por todo um contexto de comunicação, ele acaba criando uma esquerda que é mais aristocrática do que a própria direita. Porque para a direita, dar oportunidade para os mais humildes é uma forma de mostrar que ela representa. Para a esquerda, não. Para a esquerda é o contrário. Para a esquerda, conquistar os mais poderosos é uma forma dela mostrar que ela é cheirosinha. Então nós temos uma reação que acaba produzindo um sentido contrário no contexto real. Enquanto o cara de esquerda, ele quer mostrar para os seus pares que ele conseguiu destaque e agora está entre os mais poderosos, ou seja, ele quer mostrar para todo mundo que ele conseguiu um lugar ao sol do lado da direita, a direita quer conquistar votos mostrando que dá oportunidade para os mais pobres. Então, a gente tem essas dicotomias, essas coisas que são bizarras e são controversas. É mais fácil você ver uma pessoa negra eleita pela direita, como o Fernando Holliday, é mais fácil você ver uma pessoa negra, ela amiga de um cara de direita, do que de um aristocrata de esquerda. O cara da esquerda, quando ele consegue se destacar, ele quer procurar os maiores exatamente para ele começar a mostrar para os lá de trás que agora ele consome um vinho mais caro, ele tem um carro superior. Isso não é um contexto de direita e de esquerda. Isso, infelizmente, é uma coisa que está na predisposição subconsciente de um povo que foi colonizado pelos Estados Unidos para ter um pensamento de que a prosperidade se manifesta através do dinheiro. Né? Nós não fomos educados para pensar que a prosperidade está na felicidade, está em ter amigos, está em crescer junto com os amigos e levar os amigos juntos. Nós fomos educados para termos a ideia de que somos prósperos a partir do momento que a gente começa a se deslocar daqueles que estavam com a gente lá atrás, que é o pensamento, né, relativo ou o pensamento absoluto. Nós fomos educados para entendermos o crescimento somente a partir do crescimento relativo. Eu só estou melhorando de vida se eu estiver melhorando mais que os demais. Se toda a minha rua ganhar na Mega Sena, eu não vou sentir que eu ganhei nada. Eu vou pensar, foi uma coisa que todo mundo ganhou. Precisamos, então, trabalhar, obviamente, as bases do subconsciente do brasileiro. E as bases do subconsciente brasileiro, elas não estão programadas dessa forma podre por uma coincidência. Essas teorias, elas foram produzidas a partir da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Rede Globo está programando o brasileiro para ser esse povo imbecil e voltado à competição desde que a Rede Globo existe. Nós estamos sendo programados para sermos de esquerda, porém de direita, desde que somos crianças. E é por isso que Renato Russo fez essa denúncia há muito tempo atrás, lá em Geração Coca-Cola. Porque isso é uma coisa que, infelizmente, o brasileiro recebe de uma forma despercebida, mas é uma coisa que faz parte do esquema de dominação neocolonial dos Estados Unidos. Refazer essas bases, né, principalmente refazer esse subconsciente do brasileiro, consegue refazer o Brasil, consegue criar aquilo que o Renato Russo também denunciou como um Estado que não é nação. É por isso que tudo passa por essa ideia de integração, um Estado que é nação, e essa ideia de coerência. Né? Coerência. Peraí, eu sou de esquerda. Agora que eu sou de esquerda, mas eu consegui um título de doutorado, eu sou de esquerda, mas eu sou um de esquerda mais cheirosinho. Então eu vou andar só com as pessoas melhores. E eu não quero falar com o Leonardo nem com o Max. Eu só falo com a Globo. Coerência. Um pouquinho de coerência, porque enquanto na esquerda nós temos esse comportamento, que claro que não é de todos, né, uma parte, infelizmente, que acaba sujando a percepção subconsciente a respeito da esquerda, do outro lado é diferente. Do outro lado, eles fazem questão de receber os mais ignorantes, abraçarem os mais ignorantes, ensinarem para os mais ignorantes a escola austríaca de economia, o liberalismo econômico, né, e o outro lado recebe e educa os mais pobres, porque o voto de um rico com doutorado vale a mesma coisa de um voto de um pobre preto de 16 anos que mora numa casa sem reboco. E é por isso que eles dedicam tanto
tanto carinho e tanta atenção, e não olham se a pessoa é ou não é digna da atenção deles depois que eles cresceram economicamente. Então precisamos, né, contornar esse paradigma de, né, contextual aí, completamente contraditório, e reestruturar dentro o que a gente fala com o que a gente faz, para a gente conseguir sintonizar e trazer de volta o crescimento brasileiro e levar o Brasil em direção à nação brasileira. É um sonho, talvez a gente não consiga realizar, mas quem sabe nossos bisnetos, nossos trisnetos consigam ver, talvez um dia, a nação brasileira passando a existir como uma unidade nacional, como um povo que realmente virou nação. A gente torce por isso. É verdade. E as pessoas ganham a eleição no meio popular, depois que estão com o mandato na mão, elas saem do meio popular para entrar no meio aristocrático, pensando que aquele meio aristocrático vão os manter no poder, mas na hora H são os primeiros que vão abandonar ele. E para retornar ao poder, ele tem que voltar ao meio popular, para a população reconduzir ele novamente para aquele lugar, para aquele mandato, e vai saber se lá Deus, se ele não vai cometer os mesmos erros e os mesmos defeitos. Tomara a Deus que não, né? Mas tem as participações aqui, então o pessoal está participando muito aqui no programa. A Ana Bastos está falando aqui, ó, a esquerda brasileira debate política cheirando cocaína, é uma festa cheia de queijos e vinhos caros, né? A Mary Silva está falando aqui, ó, compartilhando com sucesso, né? Obrigado, Mary. Copia o link aí do YouTube, cola lá no WhatsApp, no Instagram, no Telegram e compartilha aí com os seus contatos e ajude aqui o programa a continuar a crescer, que é muito importante para nós, tá certo? O Luciano Ferreira falou assim, ó, vamos compartilhar para aumentar o alcance, pessoal. Obrigado, Luciano, que ele fala diretamente do Rio de Janeiro. A Ana Bastos volta a participar, falou, brasileiro é muito perigoso para si mesmo, né? A Francisca Isabel, Bolsonaro enganou o povo mais simples com a cloroquina para não terem medo de sair de casa para trabalhar. Se morrerem, azar, né? A Eli Soares falou, cheguei atrasada. Chegou não, Eli? Muito obrigado por estar conosco aqui na nossa audiência. O Roger também, o verdadeiro sulista é brasileiro e não italiano ou alemão, ou porque eles acham que são. A maioria é ferrada e se acham superiores, mas devem até a alma. A Mary Silva tem um monte de gente que acha que está tudo normal. Vai na igreja, ora para tudo quanto é Deus, mas não tem capacidade ou não quer ver além do próprio umbigo, né? A Valéria Toletino está dando boa noite. A Maria Aparecida, boa noite. Ana Bastos, Lula gigante. O Roger está concordando aqui com o Leonardo Stopa. E o Salvador Edmício Carneiro está falando também. Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Boa noite, turma boa do Trocando em Miúdos. A Rosa Maria Parolari também está dando boa noite para nós aqui no Trocando em Miúdos. Mas, Leonardo, eu gostaria de agradecer você pela gentileza também de estar aqui conosco aqui no programa de hoje, né? Ter ajudado a gente a debater e a refletir um pouco esse Brasil aí, que emergiu das eleições de 2018, mas que ele é resultado também do golpe de 2015 contra a Dilma Rousseff. E que a gente, tomara a Deus, que a gente vá às eleições de 2022 mais consciente. Tomara a Deus que os nossos candidatos estejam preparados realmente para enfrentar problemas sérios para nossa nação. Eu estou ouvindo uma matéria aqui do The Intercept, só de patrimônio, os Correios, né, que vão ser agora, entrar na licitação agora, esse patrimônio dos Correios ele não foi levantado e ele vai ser entregue sem saber o valor real que vale cada patrimônio, inclusive prédios históricos do Correio, até sua própria sede também, que é uma sede histórica. E é um crime contra o Brasil. E aí a gente não vê esse debate também, de revisar essas privatizações que aconteceram. Também a entrega da BR Distribuidora, a entrega do gasoduto Cubatão Paulínia, que é da TAG também, que agora a Petrobras paga aluguel também para a nova dona desse gasoduto. Enfim, 60% do parque de refino do Brasil parado,
não se discute também esse enfrentamento contra os acionistas minoritários da Petrobras, contra essa política de preço maldita imposta pelo Pedro Parente / Michel Temer, né? Então, assim, a gente precisa discutir realmente, e talvez a gente está muito nessa seara aí, que a gente tem que derrotar o Bolsonaro, tem que derrotar o fascista, quer montar um golpe de Estado, e acaba expondo as Forças Armadas, mostrando que as Forças Armadas estão com equipamento sucateado, está com equipamento que precisa ser modernizado. Nós precisamos valorizar nossas tropas, mas não é dando cargos para eles, mas é dando capacidade, treinamento, maquinário, implemento, né? E também aí tem as forças de segurança auxiliar, como as PMs, as polícias também, que parte tem de apoiar o atual presidente, parte não. E aí a gente não faz esse debate que temos que fazer, né, Leonardo? Então, muitíssimo obrigado por topar fazer esse debate hoje aqui no programa de hoje, no Trocando em Miúdos. E as portas estão sempre abertas para você, sempre que quiser conversar com o nosso público. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. E eu queria agradecer muito mesmo o carinho das pessoas do canal Leonardo Stolpo que vieram participar aqui, né? Tá a Ana, estou vendo o Roger, estou vendo várias pessoas que você leu aí que são do canal, Mérita aqui, a Valéria. Muito obrigado, pessoal. E eu acho que o caminho é esse, nós precisamos integrar a nossa comunicação, nós precisamos trabalhar no sentido de crescermos como uma comunidade de comunicadores e nós precisamos buscar inspiração no discurso integrador de união do ex-presidente Lula. Nós não precisamos de um discurso de enfrentamento, de briga, nós precisamos agora de unir o povo brasileiro. Depois a gente discute as diferenças, agora a gente precisa unir, reconstruir, para depois voltar a discutir qualquer tipo de babaquice ou outras coisas, né? Sobre as Forças Armadas, obviamente eu concordo, eu acho que o mais certo para valorizar as Forças Armadas é reconhecer que as Forças Armadas não podem ser representadas por 600 generais, né, por 600 pessoas que estão no governo Bolsonaro. As Forças Armadas, elas são representadas em primeiro lugar pela base, pelos soldados. Então, quer valorizar as Forças Armadas, dê melhores condições para quem é a maioria, que são soldados, porque ficar aumentando benefício de generais só para conseguir o apoio do alto comando e com isso botar medo no STF, isso não é representar Forças Armadas, isso é representar interesses pessoais de dominação, interesses pessoais obscuros, né, que a gente está vendo aí, que é a continuidade do controle. Então, muito obrigado, vamos conversar mais, sim, sempre que quiser, e agora eu queria agradecer mais uma vez a comunidade, tamo junto, vamos nessa. Tá certo. E você que acompanhou o programa, pode compartilhar, o programa vai ficar salvo no nosso canal no YouTube da Prime Studios TV, também no meu canal no YouTube, Trocando em Miúdos com Bruno Marques. Vou postar amanhã o programa na íntegra, né? Ou você pode seguir as nossas redes sociais também, no YouTube, Instagram e também no Facebook, Bruno Marques, Trocando em Miúdos, também Prime Studios TV, RV também. Eu volto sexta-feira que vem e eu vou entrevistar o vereador de Rio Verde, aqui de Goiás, o Geraldo Neto do Povo, que vai falar um pouco aqui também da sua experiência de primeiro mandato como vereador aqui na cidade de Rio Verde, aonde está incomodando algumas pessoas, e ele vai rasgar o verbo, e ele vai passar a régua mesmo, vai falar direto aí com os seus críticos de plantão, tá certo? Eu volto sexta-feira que vem, às 19 horas, aqui na Prime Studios TV. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte.